E aí galera, Dabi na voz. Eu quero agradecer vocês pelo enorme apoio que me deram nos últimos vídeos, graças a Deus e também a vocês. Eu consegui bater uma meta que eu achava impossível um ano atrás. Muito obrigado mesmo por me ajudar a chegar nos 50 mil inscritos. E como vocês bateram o dobro da meta da parte anterior, hoje eu estou trazendo o recap da parte 3 do Prota que reencarnou em um Isekai e conquistou a garota monstro para poder sobreviver, e de brinde ganhou uma habilidade de rank SSS. O card da playlist dessa obra vai estar passando na tela. Lembrando, se vocês gostarem do vídeo e quiserem a continuação, deixa o like, inscreva-se no canal e compartilhem esse vídeo com seus amigos, e também comentem para dar mais engajamento. E se esse vídeo bater 2000 likes, eu faço a parte 4 dessa obra. Na parte anterior, o Prota reencarnou em um Isekai, e para poder sobreviver, ele seguiu as instruções do sistema, e beijou a garota monstro, e graças a isso, ele desbloqueou uma habilidade de nível SSS. Assim, depois de passar no teste para entrar no colégio Cambron com a melhor nota, os professores começaram a brigar para ver quem teria ele como aluno. É claro, como ele não era nada idiota, ele escolheu a bela professora. Depois, ao conhecer seu dormitório, o rei delas ficou animado, já que nesse colégio cada aluno dorme em dormitório separado, e enquanto ele fantasiava como seria trazer várias belezas para seu dormitório, sua fantasia foi interrompida, graças a um cara que se apresentou dizendo que seu nome é Xian Qian, e ele também é um aluno da bela instrutora. E o vizinho dele. Assim, depois de se apresentar, o gordinho rapidamente se tornou próximo dele, e perguntou se ele também achava que a professora Janlin era uma grande tentação. E ele respondeu que seria difícil se concentrar na aula, e ouvindo sua resposta, o gordinho percebeu que o novato também tinha sido seduzido pela mentora, com ela prometendo benefícios especiais no futuro. Então, como ele também era uma vítima da mentora, ele revelou para o novato que foi atraído da mesma forma, e depois de passar um tempo sendo aluno dela, ele entendeu que tinha sido enganado, e descobriu que o apelido da professora era Bruxa. E existia um boato que o benefício especial que ela prometeu era algo realmente assustador. E também tinha um boato que talvez os benefícios da mentora não existam. Então, como último aviso, ele deve tomar cuidado com ela. E ao invés de ficar decepcionado com essa informação, o Prota ficou ainda mais animado para descobrir sobre os benefícios da mentora. Ao mesmo tempo, corta para outra cena, aonde mostra o filhinho do papai, pedindo para seu avô ajudar ele a ensinar uma lição para o Prota, já que aquele plebeu estava fazendo ele fazer papel de idiota na academia, e ouvindo o pedido do seu amado neto, o velho decidiu eliminar o garoto que estava incomodando seu neto, e enquanto eles criavam um plano para eliminar o Prota, a pessoa em questão estava de boa se relaxando na banheira, e para melhorar ainda mais sua noite, a garota monstro apareceu do nada. Naturalmente ele ficou assustado no início com ela aparecendo de repente, e perguntou se ela estava vivendo no seu corpo para aparecer assim do nada. E ela respondeu que estava vivendo no mundo da alma dele. E para saciar a curiosidade do seu maridão, ela explicou que o mundo espiritual é um espaço em volta da alma, que contém uma aura de combate chamado de poder espiritual. E o mundo da alma dele é muito vasto, que esconde uma grande quantidade de poder espiritual. Era uma pena que a força dele não é o suficiente para usar todo o potencial do seu mundo da alma. O motivo dela ter assinado um contrato de casamento com ele era para ela viver no mundo espiritual dele para aumentar seu próprio poder espiritual, já que o mundo da alma dela quebrou, e com isso ela não conseguia armazenar muita energia espiritual na sua forma de alma sozinha. E como ela precisava reabastecer seu poder após as batalhas, ela escolheu o Prota como seu marido, já que ele era a melhor escolha, e mesmo sabendo que esse era o motivo dela querer se casar com ele, o rei delas não se importou. Ao invés disso, ele aproveitou essa chance para dar uns pegas na garota monstro, mas antes de conseguir aproveitar a noite, ele foi interrompido por alguém batendo na porta. Naturalmente ele ficou puto, e foi ver quem estava interrompendo sua felicidade, mas ao abrir a porta, ele não viu ninguém, e enquanto pensava que isso era algum tipo de pegadinha, ele sentiu a presença de um ser vivo nos arbustos, mas antes de descobrir o que era, o ser misterioso passou por ele em uma grande velocidade, e voou para dentro da sua casa, e vendo a aparência do estragador de felicidade, o Prota ficou surpreso, já que na sua frente tinha um espírito de pele amarela agindo de uma forma arrogante, e aproveitando que ele estava perplexo, o espírito atacou ele, mas antes de conseguir encostar sua garra no seu alvo, uma tesoura gigante voou no seu pescoço. É claro, a dona da tesoura era a garota monstro. Ela ficou bem irritada ao ver um inseto tentando ferir seu homem, e sem pensar duas vezes, ela tentou se livrar da besta, mas acabou sendo parada pelo seu marido. E como foi ele que pediu para ela não eliminar o espírito, a garota monstro não continuou com seu plano de vingança. É claro, o Prota tinha seus planos para manter a Fuinha viva. Assim, sem perder tempo, ele começou a ameaçar a besta, dizendo que faria um frango assado, mas no lugar do frango, ele assaria o espírito. E ao notar que o espírito estava morrendo de medo, o rei delas falou que se ela não quiser virar sua refeição, ela deve dizer por que ela atacou ele.
e também revelar quem mandou ela fazer isso. E sem outra opção, a Fuin acabou revelando que quem mandou ela atacar ele foi o Yang, o avô do mimadinho. E por causa dessa notícia, o Prota decidiu tomar mais cuidado no futuro. Ao mesmo tempo o sistema apareceu, e pediu para ele escolher uma das duas escolhas. E a recompensa pela primeira opção era mais generosa, mas se ele deixasse o espírito ir como o sistema estava pedindo, ele sofreria consequências no futuro. Mas ao ter uma boa ideia, ele decidiu escolher a primeira opção mesmo, e deixou o espírito ir embora. E como recompensa, ele ganhou uma pílula de limpeza de medula, que foi armazenada na mochila do sistema. E como a missão estava finalizada, ele não tinha mais motivo para deixar o espírito fugir, e para destruir a esperança da Fuinha. O rei delas voltou atrás da sua palavra, e capturou o espírito novamente, e no processo a Fuinha acabou desmaiando de medo. E um dos motivos dele não ter deixado ela fugir, era porque ele tinha uma vocação perfeita para ela na sua casa. Assim no dia seguinte, ao recuperar sua consciência, a Fuinha percebeu que estava usando uma coleira, e entrou em desespero ao perceber o que o futuro aguardava. Um animal espiritual de alto ranking como ela, viveria uma vida de cão de guarda daqui para frente. E enquanto isso no quarto do Prota, mostra ele abrindo os olhos, depois de uma bela noite de sono, e vendo a sua esposa do seu lado. Ele explica que na noite passada, depois de comer as pílulas de limpeza de medula, seu corpo todo estava febril e em coma, e para fazer ele se recuperar mais rápido, a garota monstro passou a noite grudada nele. E mesmo estando com dor, ele conseguiu aproveitar o calor da sua esposa. A parte ruim era que ele não tinha força para aproveitar o momento. Mas como ele estava bem agora, ele decidiu aproveitar essa chance para pegar no Sugoi Dekai dela. E no momento que ele foi fazer isso, ela acordou. E assustado ele recuou e fingiu de bobo. É claro, ela percebeu o que ele estava tentando fazer, mas ela não se importou. E disse que ele estava mais bonito depois de tomar a pílula. E ouvindo isso, ele ficou extremamente feliz, e também começou a se gabar. E mesmo não sabendo aonde seu marido tinha conseguido aquelas pílulas, ela estava feliz por ele, já que a energia da pílula de limpeza de medula que ele comeu é extremamente forte, mas com a condição psíquica atual dele, ele não será capaz de absorvê-la totalmente, e por esse motivo ela ajudou seu marido a desbloquear o poder da poção para que ele não sentisse tanta dor, para absorver a pílula totalmente, e obter reforço de carne de classe S. Ele ainda tem que continuar afiando seus músculos e ossos. Ao ouvir isso, o rei delas deu uma de espertinho, e disse que seria melhor se eles fizessem cultivo duplo, já que assim os dois se beneficiará. E mesmo ela se fazendo de difícil, ele continuou usando sua lábia para fazer ela concordar em fazer cultivo duplo, mas no final sua lábia não deu certo, e a garota monstro disse que o jeito mais rápido de afiar os músculos e ossos é continuar usando o poder externo para atingir o corpo. Resumindo, ele precisa ser espancado para poder ficar mais forte. Depois, na cerimônia de entrada dos novos estudantes, mostra o Prota em dúvida se o método da sua esposa era confiável, e interrompendo seus pensamentos o gordinho cumprimentou ele, e perguntou por que ele parecia estar desanimado, e agindo 100% narcisista. O rei delas respondeu que era porque ele sente que estava mais bonito, e mesmo eu não vendo nada diferente no Prota, as alunas estavam admiradas com a beleza dele. Elas até começaram a oferecer seus lanches para ele, e enquanto aproveitava seu momento de popularidade, a professora apresentou para ele os outros estudantes da sua sala, e até a Sutang era aluna dela. E a primeira coisa que o Prota fez ao ver ela depois do teste dos calouros, foi elogiar o belo corpo dela. Naturalmente ela ficou irritada, e deu vários chutes nele, mas ele desviou de todos facilmente, e vendo sua amiga frustrada por não conseguir acertar o novato, a outra estudante disse que tem um jeito mais fácil de ensinar uma lição para pessoas como o novato. E enquanto ele ficava se achando o maioral, ele acabou batendo o rosto nos grandes Sugoi Dekai da mentora. E nisso ela disse que investigou as informações sobre ele, e acabou descobrindo algo que não esperava. E isso era que o pai dele foi o Lin Yuan. Até o gordinho ficou surpreso ao ouvir isso, já que o novato era filho do seu ídolo. Lin Yuan foi o psíquico mais forte da academia. Não foi só eles que ficaram surpresos com essa notícia, até o Prota ficou surpreso em descobrir que tanta gente conhecia seu pai adotivo, já que ele mesmo só tem uma vaga memória do seu pai. E observando ele de longe, sua amiga notou que ele tinha ficado ainda mais forte depois de alguns dias. E diferente dos outros alunos, o filhinho do papai estava com raiva do novato ter conseguido sobreviver, mesmo após seu avô ter enviado o espírito amarelo para eliminar ele. E nisso o vice-presidente do colégio convidou os calouros mais talentosos para irem no palco para receber seu emblema da academia, e também dar seus depoimentos. E como o Prota não sabia o que era esse emblema, o gordinho explicou que a Ordem de Kanglan é uma recompensa dada pelo colégio para os melhores calouros do ano, e também é uma carta de estudante para todas as atividades do colégio. E nesse emblema existe um espaço pessoal que pode absorver os itens.
E para surpresa do Prota, o gordinho tinha um emblema desse. E enquanto isso, os alunos calouros mais talentosos começaram a ser chamados. E a primeira aluna a receber o emblema foi a amiga de infância do Prota. E em seguida foi o mimadinho. E quando chegou a vez do rei delas, o sistema apareceu dando 3 opções para o Prota escolher. A primeira era para ele dar um discurso discreto e ganhar 5 pontos de agilidade. A segunda era para ele falar arrogantemente e deixar a escola toda saber que ele é o melhor. Recompensa 5 pontos de força. A terceira era para ele dar um discurso positivo que comova todos com sentimentos verdadeiros. Recompensa 5 pontos de carisma. É claro, o plano do Prota era se tornar a estrela mais brilhante da academia e levar uma boa surra para assim aumentar seu poder. Mas diferente do seu plano inicial, ele escolheu a terceira opção, ao invés da segunda. Então, resumindo o discurso comovente dele, o rei delas disse que está contente em ter o título de calouro fora de comum, mas infelizmente, ele não acha que merece esse título. Ele só é um cara inútil com poderes fracos e inúteis. Mas ainda assim, a academia deu esse emblema para ele. Naturalmente não tem como ele não admirar a grandeza da academia e agradecer ela pela confiança. Então ele promete que vai ficar mais forte para se tornar um pilar para a academia. Mano, de algum jeito esse discurso idiota dele deu certo. E os alunos começaram a admirar sua humildade. Até sua amiga de infância foi enganada. E no momento que o sistema recompensou ele com 5 pontos de carisma por ter completado a missão, o Prota parou de agir como um bom moço e disse que a declaração de antes era mentira. Para ele, todos os alunos dessa academia são lixos. Nenhum deles tem a metade do seu talento e da sua beleza. E se eles quiserem provar o contrário, eles têm que derrotar ele. O plano dele era fazer todos os alunos ficarem com ódio dele, para que todos venham lutar contra ele, já que assim ele afiaria seus músculos e ossos rapidamente. Com o fim da cerimônia de abertura, o Prota desceu do palco e começou a chamar os estudantes por fight, mas para atrapalhar seus planos, os seus colegas de classe usaram seus status para acalmar os estudantes, e ao invés de agradecer eles, o Prota ficou irritado e falou que o gordo inútil e o babaca idiota também são parte do lixo. Naturalmente os dois perderam a paciência e começaram a espancar o novato, diferente do que eles esperavam. Ele estava pedindo para eles baterem mais forte, enquanto todos achavam que ele era louco. A professora percebeu que o novato deveria ter um propósito para querer apanhar. Rapaziada, se vocês querem a continuação da jornada do famoso macetador de monstros, deixa o like e também inscreva-se no canal. Muito obrigado mesmo pelo grande apoio de todos vocês. Graças a Deus e também a vocês, eu consegui chegar aos 50 mil inscritos. Obrigado mesmo por todo o apoio. E como eu sei que vocês são fera, eu acredito que consigo chegar mais longe.